Há noites em que a mente arma guarda, empilhando preocupações como caixas pesadas, num quarto sem janelas. É justamente nessas horas que uma voz mansa, porém firme, chama pelo nome e nos convida a soltar o peso. Meu filho, solte agora essas preocupações. Não é teatro espiritual nem fingimento de força. É um chamado ao real, trocar a ansiedade que não resolve por uma confiança que acalma, para que o coração reencontre o ritmo da paz e o corpo finalmente durma em descanso. E se hoje, sim, hoje fosse o marco silencioso de uma virada, e se em vez de vigiar o caos, você decidisse abrir a mão e deixar que Deus conduza o que você não consegue controlar? Quando a vida nos treina a pensar no pior, começamos a chamar de prudência, o que no fundo é medo. Mas a voz segue. Você não é um acidente. Você carrega propósito. No universo vasto, seu valor não se mede por cicatrizes, mas por quem caminha ao seu lado. Feridas, Ele as vê. Histórias difíceis, Ele as conhece. Ainda assim, há uma promessa que se entrelaça ao agora. Visão limpa, sabedoria crescente, coragem com cautela, palavras sob domínio, paciência aprendida, não para negar a dor, mas para transformá-la em solo fértil. O que mudou, não o passado, mas o governo sobre ele. O que nasce, um recomeço. Desatenções batem à porta como vendedores insistentes. Ruído, estresse, confusão. Se entram, dominam a casa dos pensamentos. Por isso, a instrução é clara. Calibre sua atenção. Fé não é maquiagem sobre lágrimas. É fidelidade às promessas no meio da tempestade. É admitir cansaço sem abandonar a oração. É caminhar com passos curtos, quando o fôlego é pouco, e correr quando a força volta, sabendo que a presença que guarda a sua família não cochila. Você precisa parecer ótimo por fora. Não. Precisa ser verdadeiro por dentro. E isso começa entregando o fardo que não te pertence mais. Há um gesto simples, quase infantil, que abre janelas na alma. Ler em voz alta o Salmo 23. Palavra por palavra. O Senhor é meu pastor. E algo se aquieta por dentro, como se o coração lembrasse o caminho de casa. Gratidão então encontra espaço, pela vida, pela família, pelo amor que alcança o que você não alcança. E nesse lugar de rendição, um anúncio se acende. A porta pela qual você tem batido com sinceridade está prestes a se abrir. Não por perfeição, mas por perseverança. Não por barulho, mas por fé. Hoje, o convite é para que você sinta essa proximidade. Não uma ideia bonita, mas a companhia real de um pai que não terceiriza cuidados. Alguns vão chamar de sorte, outros de coincidência. Mas a bênção que cresce no secreto sempre provoca reações. Não há por que temer. Quem caminha por prados verdes não precisa provar nada para espinheiros. Apenas segue, olhos no pastor, mãos prontas para receber e repartir. Porque sim, a outra mão já nasce voltada para servir. Quem foi curado, vira consolo. Quem foi honrado, vira abrigo. Quem foi provido, vira mesa posta. Talvez você esteja segurando memórias que já não alimentam, apenas ferem. Culpa amizades que drenam, cenas antigas que repetem a dor. Hoje essa voz pede, solte. Não é covardia, é coragem de crescer. Não é sua culpa, ela afirma. Não vou permitir que você carregue sozinho o que eu já decidi tirar dos seus ombros. A promessa não apaga o passado, ela inaugura um futuro, onde o passado não manda mais. E para quem pergunta por que comigo, a resposta vem sem floreios. Porque eu vi teu sofrimento, tua fé, tua entrega. Em linguagem de campo, a cena é outras sementes lançadas em terra molhada por lágrimas. Pareciam perdidas, mas o solo se move. Brotos surgem. A colheita deste ano, diz a voz, será abundante. Não é ilusão mística. É fidelidade que amadurece no tempo certo. O mesmo Deus que te sustenta também te ensina. Trate todos com bondade. Confie somente nele. Libere a negatividade. Vigie a fala.
Mantenha a paciência. Milagres não são truques. São respostas que nascem do encontro entre promessa e perseverança. E se o coração ainda vacila, experimente verbalizar o que ele precisa ouvir. Às vezes a fé precisa escutar a própria voz para lembrar quem ela é. Talvez hoje suas palavras sejam como chaves no escuro. Hoje eu escolho entregar minhas preocupações a Deus. Talvez no meio desse silêncio que cura, você declare: eu acredito e recebo o que o Senhor preparou para mim. E quando o medo quiser ditar o ritmo, responda com mansidão e firmeza: eu confio em ti, meu Pai, e caminho na tua paz. Então, antes que a noite caia, deixe essa pergunta pousar no seu peito: o que muda quando quem te guia não é a urgência do mundo, mas a voz que te chama de filho? Qual decisão concreta, uma só, você pode tomar hoje para alinhar sua vida a essa promessa de paz e recomeço? Quando a noite cai e o silêncio se torna pesado, muitos ainda se veem lutando contra batalhas que ninguém percebe. Por fora, sorrisos; por dentro, lágrimas escondidas. É nesse espaço de contrastes que a voz divina insiste: não ignores minhas palavras, não fujas daquilo que pode te libertar. Fé não é sobre perfeição ou ausência de problemas. É sobre segurar firme nas promessas, quando a vida balança. É sobre levantar-se, após a queda, sacudir a poeira, e acreditar que mesmo frágil, você não caminha só. Perceba: quando você confessa sua fraqueza, encontra força em Deus. Quando admite estar cansado, descobre que existe uma presença que sustenta. E essa verdade transforma o fardo em testemunho. Porque quem um dia pensou em desistir, mas permaneceu, aprende a dizer de coração cheio: eu sou resiliente porque não estou sozinho. Talvez seja este o passo que falta: deixar de viver uma fé teatral, de fachada, e abraçar uma confiança sincera que não teme dizer: estou sobrecarregado, mas continuo acreditando. A fé genuína é prática. Ela se traduz em decisões pequenas, do dia a dia. Escolher agradecer, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Perdoar quem não mereceu. Acreditar que há futuro mesmo quando a mente grita acabou. E se você colocar isso em palavras, sua própria declaração se tornará luz para outros que leem os comentários. Por isso quero que você escreva agora mesmo: eu confio em ti, Senhor, mesmo quando a tempestade me cerca. E se quiser fortalecer ainda mais sua fé, declare: eu entrego minhas preocupações a ti, e recebo a tua paz. Ou ainda, se o coração pedir algo direto: eu acredito e continuo firme porque sei que não estou sozinho. Essas frases não são fórmulas mágicas, mas sementes, e sementes lançadas florescem. E eu te pergunto: que muralha tem se erguido diante de você e tenta roubar a tua paz? Que peso tem feito suas noites tão longas? Coloque isso diante de Deus hoje, e compartilhe nos comentários, porque sua vulnerabilidade pode se transformar em esperança para alguém que também luta em silêncio. Existem momentos em que a ansiedade se mascara de responsabilidade. Ficamos repetindo mentalmente tudo o que pode dar errado, como se prever o futuro fosse impedir que algo nos machuque. Mas a voz divina é clara: não carregue o que não lhe pertence. A fé não anula o esforço, mas purifica o coração daquilo que corrói em silêncio. É como atravessar um rio turbulento segurando a mão de quem sabe o caminho. Você ainda sente a força da correnteza, mas não afunda. Talvez você já tenha pensado: não vou aguentar mais uma decepção. E no entanto você está aqui ouvindo estas palavras, porque ainda há uma centelha viva dentro de você. Essa centelha é fé. Fé que não é cega, mas lembra que há uma presença maior e invisível que vela por você e pela sua família. Nada te faltará, diz o Senhor, não como promessa de uma vida sem desafios, mas como certeza de que haverá sustento em cada estação. Pense nas vezes em que portas se fecharam diante de você. O coração interpretou como derrota, mas hoje a mesma voz sussurra: uma porta maior está prestes a se abrir. É por isso que você não pode desistir agora. Deus não chama para uma vida de falsidade, nem de máscaras, mas para caminhar de cabeça erguida,
mesmo quando há oposição. E aqui está um gesto que pode mudar a atmosfera do seu dia. Escreva nos comentários uma declaração que quebre o poder do medo. Pode ser algo como: eu recebo a porta aberta que Deus preparou para mim. Hoje eu escolho a coragem em vez da preocupação. Ou ainda: eu confio porque sei que Deus cuida de mim e da minha família. Essas frases não são apenas palavras soltas. Quando você as escreve, está afirmando sua fé diante do mundo. Está tornando público aquilo que muitas vezes o inimigo tenta sufocar no silêncio. Então diga: qual é a porta pela qual você deseja entrar nesta nova estação? Se pudesse resumir em uma frase, que pedido ou esperança você deixaria registrado? Há um instante quase imperceptível em que a alma decide: eu não vou mais negociar com as sombras. Esse instante costuma vir depois de muitas tentativas, de noites em claro, de revirar lembranças que machucam. E então a voz que te chama de filho se adianta, segura tua mão e afirma: chegou o fim de muitas coisas negativas. Não é ameaça, é anúncio de alforria. O passado não some como quem apaga um quadro, mas perde o poder de te comandar. As falsas amizades que cavaram poços dentro do peito não são mais teu endereço. A culpa que não te pertence não é mais tua mochila. O Pai não veio discutir o peso contigo, ele veio tirar o peso dos teus ombros. Talvez você tenha aprendido a confundir lealdade com autoabandono. Ficou onde não havia reciprocidade. Aceitou migalhas onde seu coração merecia mesa posta. A palavra que hoje te alcança não te manda guerrear com todos. Te convida a sair do campo de batalha que nunca foi teu. Livra-te do que drena tua vida, diz a voz. E com o mesmo fôlego, promete: eu te ajudarei a esquecer o que precisa ser cicatrizado. Eu curarei teu coração. Não é amnésia, é restauração. A memória continua, mas deixa de ser ferida aberta e se torna testemunho de graça. Há, porém, um segredo simples que muda a atmosfera: a obediência cotidiana. Não a obediência que performa para aplausos, mas a que silencia para ouvir, fecha a porta para orar, se alimenta da palavra, repete verdades quando o medo lateja. É por isso que nessa caminhada, a instrução é clara: não busques a validação de quem te aplaude hoje e te abandona amanhã. Deus não te mandou perseguir fama ou dinheiro como quem corre atrás do vento. Ele se apresenta como provedor, e quem tem provedor não precisa enfeitar a verdade para ser visto. A bênção é responsabilidade. Ela te eleva, mas também te convoca a estender a mão. Com uma mão, você recebe, com a outra, você reparte. E sim, haverá quem chame teu avanço de sorte, quem tente explicar tua colheita com sarcasmo. Não se assuste, luz provoca olhares, mas quem te guia conhece prados e águas de descanso. Ele te honra não para rivalizar com ninguém, e sim para que sua vida seja abrigo para os cansados. De repente a promessa antiga volta a pulsar. A porta que você tem batido com perseverança, aquela mesma se abre, não porque gritaste mais alto, mas porque permaneceste. O reino opera nesta matemática santa. A persistência de quem pede com sinceridade encontra a fidelidade de quem prometeu responder. Seus pensamentos podem sussurrar: e se eu vacilar? A resposta vem sem rodeios: eu te levanto. O Pai não é líder de ocasião. Não abandona quando a poeira sobe. Ele fala a verdade, mesmo quando dói, porque prefere curar a te iludir. Pede-te com amor, que não desejes apenas palavras doces, que coçam o ouvido e desertificam a fé. Ele te deu a espada da verdade, não para ferir, mas para discernir, para cortar laços com doutrinas que nascem de imaginações tortas e prometem atalhos sem cruz. Perceba como tudo se organiza no terreno da prática. Vigiar a fala, porque palavras constroem ou derrubam. Escolher paciência, porque a semente precisa de tempo. Acolher coragem e cautela, porque impulsividade não é fé. E repousar à noite, porque quem confia também dorme. E quando a ansiedade tentar te arrastar de volta ao labirinto,
Lembra-te do gesto que o próprio Deus te convidou a fazer. Ler o Salmo 23, vagarosamente, até que a frase "nada me faltará" volte a ter gosto de pão fresco na boca. Agora traga à luz o que tem estado escondido. O que exatamente você precisa largar hoje para caminhar leve? Um nome, um hábito, uma culpa apanhada no chão da memória. Escreva com honestidade, e ao escrever, você mesmo empurra a pedra da entrada do túmulo onde essas coisas estavam te prendendo. Faça do campo de comentários um altar simples, sem máscaras. Pode ser com palavras como estas, se elas fizerem sentido ao seu coração. Hoje alguém vai ler: eu deixo para trás o que me prende, e caminho na paz de Deus, e descobrir que também pode deixar. Alguém vai se fortalecer, encontrar: eu recebo a porta que Deus abriu para mim e não volto para o que me feriu. E outro vai respirar fundo ao escrever: eu confio na fidelidade de Deus e sigo em frente com coragem. Não são slogans, são paz. E enquanto você escreve, perceba como a perspectiva muda. O que parecia fim revela-se começo. A força que faltava volta a nascer. A colheita que parecia perdida se move por baixo do solo, até romper a terra. É por isso que o anúncio vem no tempo presente. Hoje eu te surpreenderei. Hoje eu mudarei tua vida. Não há mágica nisso. Há promessa e a presença. O Deus que te viu orar em silêncio, que ouviu cada pedido, que notou quando a esperança quase apagou, é o mesmo que agora te convida a abrir as mãos para receber. Abra, sim, e esvazie o coração da desconfiança, para que caibam as respostas. Antes de seguir, permita que eu te provoque com ternura. Qual é a bênção concreta que você acredita que Deus está posicionando diante de você neste exato capítulo? Nomeia, diga em voz alta, escreva nos comentários, deixe que as palavras assentem no chão da realidade. Promessas ganham corpo quando saem do segredo da mente e se tornam confissão. E se a luta parecer grande demais, lembre-se, você não caminha sozinho. Há mãos invisíveis segurando a sua história, rearranjando caminhos, derrubando obstáculos. Você cuida do passo, Deus cuida do chão. Há um detalhe que muitos ignoram: Deus não se impressiona com máscara. Não pede de você um teatro de perfeição, mas uma entrega verdadeira, aquela que reconhece as fragilidades e mesmo assim decide confiar. Ele já sabe de suas falhas, conhece suas imperfeições e ainda assim continua dizendo: meu filho, estou contigo. Caminha, porque a porta que bateste se abrirá. Essa é a diferença entre uma fé decorativa e uma fé que sustenta. A primeira vive de frases bonitas, a segunda se revela quando, mesmo cansado, você se recusa a desistir. Quantas vezes você sorriu por fora enquanto chorava por dentro? Quantas vezes se sentiu dividido entre abençoar outros com palavras de fé, mas se recolher à noite consumido pelo medo? O Senhor não deseja que você viva uma vida Ele quer que você encontre paz no íntimo, que durma tranquilo e acorde lembrando que não é sustentado pelo acaso, mas pela presença dele. É por isso que ele insiste: leia sua palavra, deixe que ela seja o travesseiro para sua mente inquieta. O Salmo 23 não é poesia para recitar, é direção para descansar. Quando ele diz que prepara prados verdes e águas tranquilas, não está falando de um cenário distante, mas de um estado interior que nasce quando a alma decide confiar. O inimigo tentará convencê-lo de que é impossível, que sua história já está marcada por fracassos. Mas a voz do Pai rebate: não temas, porque eu sou contigo, não caminharás sozinho. A tua vitória está assegurada em meu nome. Essa promessa não se trata apenas de você, ela se estende à sua família, alcança sua descendência, toca o amanhã que você ainda não viu. Repare como a lógica do céu é oposta à lógica da ansiedade. O mundo diz: conquiste para provar quem você é. Deus diz: receba, porque já és meu filho. O mundo exige máscaras e desempenhos. Deus pede autenticidade. Por isso,
O texto o chama agora a agir de forma concreta. Coloque sua fé em palavras. Escreva nos comentários algo que alinhe sua alma com essa promessa. Pode ser como um sussurro de rendição: eu descanso na certeza de que Deus cuida de mim. Ou como uma bandeira erguida em meio à batalha: eu sigo acreditando porque sei que o Senhor está comigo. Talvez até como uma confissão íntima: eu entrego o que não consigo carregar e recebo a paz de Deus. Ao escrever, você estará não apenas reforçando sua fé, mas encorajando outros que talvez estejam à beira de desistir. Quantos chegam até aqui no vídeo, leiam um comentário sincero e sentem que aquela frase foi escrita para eles. O que você compartilha pode ser a resposta à oração silenciosa de alguém. Não subestime a força de uma simples declaração de fé. E eu lhe pergunto, com carinho, o que ainda prende o seu coração? Qual lembrança, qual preocupação, qual relação tóxica ainda ocupa um espaço que deveria estar reservado à esperança? Dê nome a isso. Escreva se quiser e entregue hoje, porque o Pai não deseja que você carregue pesos que não foram feitos para você. Ele diz: já foi o bastante. Essa é a sentença de quem conhece seus limites melhor do que você mesmo. Então, antes de seguir, imagine sua vida como uma terra preparada. As sementes que você pensou perdidas, molhadas pelas lágrimas do sofrimento, estão prestes a brotar. O solo se move, os primeiros sinais surgem. Esse ano, diz o Senhor, será de colheita abundante. Sua história não termina na dor. Ela floresce em abundância. Sua fé não é em vão. Ela germina em testemunhos. Agora, compartilhe. Se você pudesse escolher uma frase para marcar este recomeço, qual seria? Deixa registrada, para que seu coração nunca esqueça, e para que outros possam se inspirar nela. Porque a vida não se transforma apenas em silêncio. Ela se fortalece quando a fé é declarada. Há uma cena poderosa no coração de quem crê. O momento em que o impossível começa a se mover. A mente, acostumada a pensar em limites, não entende, mas o espírito, quando conectado à voz do Pai, reconhece: é agora. Ele está abrindo a porta que parecia fechada. E essa porta não se abre devagar, não rende, não hesita. O texto é claro. Ela se abre de par em par. Aquilo que parecia inalcançável se torna realidade diante dos seus olhos. Mas note, a bênção não vem para inflar o ego. Ela vem acompanhada de responsabilidade. Quem recebe, reparte. Quem é honrado, aprende a servir. Quem é abençoado, estende a mão primeiro à família e depois aos que buscam ajuda. Isso é fé prática, não religião vazia. É por isso que o Senhor alerta. Alguns vão olhar seu sucesso com inveja, vão dizer que é sorte, vão tentar desacreditar, mas não permita que a incredulidade deles roube a certeza que Deus já plantou em você. O que hoje se anuncia não é apenas um milagre, é um novo modo de viver. Deus quer que você caminhe em vitória, mas também em integridade. Não é para mentir, não é para enganar, não é para buscar atalhos duvidosos. A verdadeira prosperidade não nasce da corrupção, mas da fidelidade. E quem confia sabe. Ainda que o mundo tente reduzir suas conquistas, o céu celebra o filho que permanece fiel. Quantas vezes você pensou que não havia saída? Quantas vezes acreditou que estava no fim? Hoje o Pai declara: não é o fim, é o início de uma transformação notável. Situações que antes te amarravam não terão mais domínio. Pessoas que só te puxavam para baixo não definirão mais seus passos. Deus não pede que você lute sozinho. Ele mesmo decide intervir. Isso significa que os problemas que antes pareciam muralhas intransponíveis agora se tornam apenas memórias de um tempo superado. E aqui eu quero te convidar a algo muito concreto. Use os comentários como um ato de fé. Escreva uma frase que declare sua confiança
no Deus que abre portas. Pode ser algo como: eu creio que minha vida está mudando hoje pela fidelidade de Deus. Ou talvez: eu recebo esta nova estação como presente do Senhor. Ou ainda: minha vitória começa agora, porque Deus já declarou o fim da minha luta. Percebe? Não são palavras para impressionar, são sementes que você planta ao escrevê-las. Sementes que florescem, não só em você, mas em quem lê. E se você parar para pensar, qual é a área da sua vida onde você mais deseja ver essa porta aberta? É na família? No trabalho? Na saúde? Na sua fé pessoal? Nomeie essa área. Coloque-a diante de Deus, com honestidade, como quem estende as mãos e diz: Senhor, aqui está o que eu não consigo resolver sozinho. Quando você confessa, não é sinal de fraqueza. É prova de que sabe em quem confia. Lembre-se, fé não é apenas esperar por milagres extraordinários, mas também aprender a andar com constância, mesmo quando nada espetacular parece acontecer. É permanecer firme, dia após dia, acreditando que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Por isso, não desanime. Se a espera parece longa, é porque as raízes estão se aprofundando. Uma árvore forte não cresce apenas para cima, mas primeiro cria bases profundas para sustentar o que virá. E hoje eu lhe pergunto: o que você está disposto a declarar em voz alta para selar esse novo tempo? Que palavras podem sair da sua boca como testemunho de que você acredita que algo já mudou? Compartilhe, porque sua voz pode ser o fio de esperança que alguém do outro lado da tela precisa agarrar agora. O inimigo tentou usar suas lágrimas como sinais de derrota, mas aquilo que escorreu de seus olhos foi regador de sementes invisíveis. Você acreditava que estavam perdidas, esquecidas no chão duro da vida. No entanto, o texto nos lembra: o solo se agita e brotos frescos começam a emergir. A fé que parecia frágil, quase apagada, está prestes a se tornar árvore que dará sombra e frutos abundantes. E esses frutos não trarão dor consigo, mas paz, sabedoria e renovação. Deus não está apenas ajustando pequenas coisas, Ele está reposicionando a sua vida, colocando-o exatamente no lugar onde você deve florescer, sob o cuidado dele, como pastor que jamais abandona. É Ele quem garante seu sustento, não o mercado, não a aprovação das pessoas, não as circunstâncias que mudam de um dia para o outro. E quando essa verdade se fixa no coração, a ansiedade perde o trono, porque quem depende do Pai não vive de esmolas emocionais, mas de provisão constante. E aqui surge um ponto crucial: bondade. Tratar os outros com generosidade é reflexo de quem já aprendeu a confiar plenamente em Deus. Quando você reparte, não perde, multiplica. Quando você semeia no coração de outro, planta também no seu futuro. Por isso, não retenha o que pode ser bênção. Use suas palavras para curar, sua presença para consolar, seu tempo para fortalecer. A fé que se guarda apenas para si morre. A fé que se doa frutifica. Agora pense comigo: como seria sua vida se, a partir de hoje, você começasse a viver sem o peso da dúvida? Se cada decisão fosse tomada com clareza, cada passo dado com convicção? Esse é o convite divino. Largar a bagagem da negatividade e andar com leveza. E você pode iniciar esse movimento agora mesmo, transformando sua fé em declaração. Nos comentários, escreva algo que represente esse recomeço. Pode ser como um suspiro de alívio: eu deixo para trás o peso da dúvida e sigo pela fé. Ou como uma afirmação firme: minha vida floresce porque Deus é meu pastor. Ou até como um cântico íntimo: eu confio que este é o tempo da minha colheita abundante. Perceba, essas frases não são apenas palavras jogadas, mas marcas no caminho. Quando você escreve, você está erguendo pedras de memória, lembranças visíveis, para si e para outros, de que aqui, neste ponto da jornada, algo mudou,
Quem passar por esse espaço e ler seu comentário será tocado por uma fagulha de esperança. Talvez alguém que pensava estar sozinho descubra que há mais gente caminhando, lutando, acreditando. E aqui vai uma pergunta que não pode ser ignorada. Que tipo de colheita você deseja ver brotar? Prosperidade material, paz emocional, cura espiritual. Nenhum pedido é pequeno demais quando se trata de fé, mas há algo maior ainda. Permitir que sua vida, transformada, se torne sombra fresca para os cansados. Você pode ser resposta para outros enquanto recebe suas próprias respostas. Isso é viver no fluxo divino, com uma mão recebendo e com a outra oferecendo. Então hoje, decida o que deseja plantar com suas palavras, atitudes e fé, porque a colheita já começou. O campo está fértil, o céu está aberto, e a promessa está de pé. Poucos percebem que enquanto caminham na terra, travam batalhas nos céus. A mensagem revela isso com clareza. Há uma luta espiritual acontecendo por sua vida, pela sua família, pelo futuro que Deus já determinou. Muitas vezes você sentiu resistência, portas demoraram a se abrir, situações pareciam travadas. Não era imaginação, era o reflexo de um conflito invisível. Mas a boa notícia é esta: quem intercede por você não é um ser limitado, mas o próprio Deus que nunca perdeu uma batalha. Talvez você se questione: se Ele pode tudo, por que não resolve em um instante? A resposta está no valor da sua fé. O Pai deseja que você aprenda a usar os talentos e dons que Ele mesmo lhe entregou. Que você cresça em sabedoria, que amadureça em paciência, que descubra que as vitórias não são apenas sobre conquistas externas, mas sobre transformação interna. Não é sobre pressa, é sobre preparo. A bênção não vem para esmagar, mas para elevar. Quantas vezes você se sentiu frágil, como trigo sacudido pelo vento? Mesmo assim, suas sementes foram lançadas e agora germinam, e a promessa é clara: este ano será de colheita abundante. Não uma colheita qualquer, mas aquela que enriquece a alma sem acrescentar tristeza. É por isso que Ele insiste: não temas, caminha comigo, confia no meu tempo. Agora, imagine comigo, se você pudesse ver com os olhos espirituais, enxergaria anjos guardando sua casa, forças celestiais alinhando o caminho, obstáculos se desfazendo diante da sua marcha. A cada passo, há uma presença que o envolve, uma luz que o guia. Isso não é poesia vazia, é realidade espiritual que sustenta sua jornada. E aqui está seu chamado prático. Declare sua confiança em palavras. Escreva nos comentários algo que reforce sua fé nesse cuidado invisível, mas real. Pode ser como um grito de confiança: eu creio que Deus luta minhas batalhas e me dá vitória. Ou como um sussurro firme: minha vida está guardada na presença de Deus. Talvez até como uma confissão de esperança: eu sigo em frente porque sei que o céu trabalha por mim. Quando você declara, o peso do medo perde espaço e a fé se fortalece. Lembre-se, a batalha pode ser invisível, mas a vitória será visível. Deus fará com que todos vejam que sua fidelidade não foi em vão. Aquilo que parecia uma derrota se transformará em testemunho. O que era dor se tornará força. Sua vida será como um farol, iluminando o caminho para outros que ainda estão em meio à tempestade. Então eu lhe pergunto: em qual área você precisa que Deus lute por você hoje? Onde você sente que suas forças não bastam? Coloque isso em palavras. Escreva, compartilhe e transforme invisível em confissão pública de fé. Porque quando a fé se torna voz, ela abre espaço para que o impossível aconteça. Imagine-se em um campo ao amanhecer. O sol desponta tímido, a névoa se dissipa, e logo os olhos percebem algo que antes estava oculto. Pequenos brotos verdes rasgando a terra. Cada um deles nasceu das sementes que você julgava perdidas, regadas pelas lágrimas que derramou em dias de dor. Essa é a promessa de Deus.
Nada do que foi colocado diante dele se perdeu. Nenhuma oração sincera foi em vão. Nenhuma entrega de coração passou despercebida. O tempo da germinação chegou ao fim. O tempo da colheita começa a despontar. E não se trata de uma colheita comum. É abundante e generosa. É diferente das bênçãos passageiras que o mundo oferece. Essa colheita é marcada por paz que não pesa, prosperidade que não corrompe, alegria que não engana. É o resultado de confiar mesmo quando tudo dizia. E por isso o Senhor declara: as sementes que julgaste mortas florescerão, e te abençoarão com frutos que enriquecerão tua vida. É aqui que a fé deixa de ser apenas expectativa e se torna prática diária. Porque colher exige preparo, exige mãos dispostas. O que você fará quando a resposta chegar? Guardará apenas para si, ou usará também para estender a mão ao necessitado? A mensagem é clara: com uma mão recebes, com a outra ajudas. Essa é a essência da verdadeira prosperidade, uma abundância que não se esgota porque flui. E quando o medo tentar lhe dizer que não merece, que não é capaz, ou que é tarde demais, a voz do Pai lhe responde, com ternura: tu és meu filho, escolhido, amado. Teu propósito foi escrito na eternidade. Não é sobre mérito humano, é sobre amor divino. Ele não espera perfeição, espera fidelidade. Não exige forças impossíveis, pede apenas confiança. Agora, quero lhe pedir um ato de fé muito simples, mas poderoso. Declare nos comentários aquilo que você acredita estar florescendo em sua vida hoje. Escreva como quem planta no solo fértil. Pode ser uma frase como: eu creio que minha colheita abundante já começou. Ou talvez: minha família florescerá debaixo das bênçãos de Deus. Ou ainda: eu confio que este é o tempo de recomeço que o Senhor preparou para mim. Cada palavra escrita é como uma semente pública que inspira quem lê e fortalece seu próprio coração. E perceba, o recomeço não depende de circunstâncias ideais, mas da decisão de confiar. Talvez o cenário ainda não tenha mudado totalmente, mas sua fé já está transformando a atmosfera. A esperança acende o coração, e a vida passa a ser vista com outros olhos. Onde antes havia apenas escassez, você começa a enxergar possibilidades. Onde antes havia dor, brota força. Onde antes havia desânimo, nasce coragem. Eu lhe pergunto: qual é a área em que você mais deseja experimentar esse recomeço? Escreva, declare, compartilhe. Não apenas para si, mas para que sua fé se una a de tantos outros que caminham aqui com você. Porque juntos, como comunidade, declaramos que a colheita chegou, que o recomeço é real, que as promessas de Deus não falham. Há momentos em que a mente insiste em revisitar erros antigos, tentando convencê-lo de que ainda está preso ao que já passou. Mas Deus afirma: eu não te vejo pelo peso do passado, mas pela promessa do futuro. E isso muda tudo, quando você entende que não é definido pelas falhas, mas pelo amor do Pai. O coração começa a se libertar de correntes invisíveis. A vergonha perde espaço, a culpa se dissolve, e a fé cresce com raízes profundas. Deus não pede que você seja perfeito. Ele sabe que haverá quedas, sabe que nem todos os dias sua fé parecerá firme. Mas a diferença é que, quando você fraqueja, Ele não se afasta, Ele estende a mão e o levanta novamente. Essa é a essência da graça. Não abandonar, mas restaurar. O que o mundo chamaria de fraqueza, Deus transforma em ponto de encontro, em lugar de milagre. E é por isso que a sua voz é direta. Não busques fama ou dinheiro. Eu sou teu provedor. Não precisas usar mentiras ou enganos para abrir caminhos. Confia em mim como tens feito. O cuidado dele é tão completo que até mesmo quando você vacila, ele permanece. Diferente dos líderes humanos que se afastam na crise, ele se aproxima quando as coisas parecem desmoronar. Diferente dos que oferecem apenas palavras doces,
Ele fala a verdade mesmo quando dói, porque sua intenção não é agradar momentaneamente, mas construir eternamente. Essa construção exige fundamento sólido. Ele lhe entregou a espada da verdade, não para ferir, mas para discernir, não para disputar vaidades, mas para defender o coração contra as ilusões que enfraquecem a fé. É por isso que às vezes suas palavras parecem firmes demais, porque são martelo que quebra correntes e lâmpada que ilumina a escuridão. E aqui, eu quero convidá-lo a um gesto concreto. Use os comentários como uma declaração pública de confiança. Escreva algo que traduza sua decisão de caminhar nessa verdade. Pode ser como uma entrega: eu confio no Deus que me levanta mesmo quando eu vacilo. Ou como uma decisão firme: minha esperança está no provedor que nunca me abandona. Ou ainda como uma confissão de propósito: eu caminho na verdade de Deus e não preciso de máscaras. Essas frases não são apenas para preencher espaço, mas para selar sua fé diante de si mesmo e de outros que buscam ânimo. Agora pense: quantas vezes você desejou ouvir apenas palavras doces? Quantas vezes tentou se apoiar em promessas humanas, que depois se desfizeram? Esse é o convite divino: abandonar os ouvidos ansiosos por ilusões e se agarrar à voz que não engana. Deus não negocia com aparência, Ele fala direto ao coração, porque sabe que é aí que a verdadeira transformação começa. E eu lhe pergunto: qual é a verdade que você precisa abraçar hoje? Qual é a mentira que você precisa deixar para trás? Coloque isso em palavras, seja em oração silenciosa ou em comentário público, porque quando você decide dar nome às mentiras e substituí-las pela verdade, o inimigo perde espaço e a paz ocupa o lugar. A promessa é clara: estou prestes a fazer coisas extraordinárias em tua vida. Mas junto com a bênção vem também a responsabilidade. Deus não chama apenas para receber, chama para administrar com sabedoria. Quem é abençoado se torna testemunha viva, farol aceso em meio à escuridão. E por isso ele avisa: haverá quem critique, haverá quem tente desmerecer o que você conquistou, mas a vitória não depende da aprovação de homens, ela nasce da fidelidade divina. Esse é o tempo em que a fé se torna escudo contra a incredulidade alheia. O Senhor diz: não te deixes abalar, sê corajoso, eu te elevarei acima dos que se opõem. E essa elevação não é apenas de posição, é de espírito. Você passa a caminhar em campos de paz, guiado junto a águas tranquilas, enquanto muitos ainda se perdem em desespero. Essa é a marca de quem confia. Permanece em paz quando o mundo se agita. Lembre-se: a porta que você tem batido não apenas se abrirá, ela já está aberta. A dúvida é que insiste em mantê-la fechada na sua mente. É hora de atravessar, mesmo que ainda não veja tudo claro. Porque a fé não espera todas as respostas para dar o passo. Ela confia no Deus que já preparou o caminho. Talvez você ainda sinta medo. Talvez pense que não está pronto para o que virá. Mas o Pai responde: não temas, eu estou contigo. Tua vitória é certa em meu nome. Não é sobre a ausência de desafios, mas sobre a certeza de que nada pode resistir à mão de Deus. Até mesmo as batalhas invisíveis, que você não percebe, já estão sendo vencidas em seu favor. E agora convido você a selar essa verdade com uma declaração escrita. Use os comentários como altar, como espaço sagrado onde a fé se transforma em voz. Pode ser uma frase como: eu creio que a porta já se abriu e estou pronto para atravessar. Ou como um brado de esperança: minha vitória é certa porque Deus luta por mim. Ou ainda como uma decisão firme: eu aceito o milagre que o Senhor preparou para minha vida hoje. Quando você escreve, fortalece sua própria alma e inspira outros que também precisam desse encorajamento. Pergunto-lhe: qual é a porta que você já sente aberta? Onde você percebe que Deus está agindo, mesmo que ainda não veja tudo realizado? Dê nome a isso. Compartilhe, porque cada palavra de fé que você lança
é como chave que abre não apenas sua vida, mas também a de outros que leem e encontram coragem. O tempo não é de desespero, é de preparação. O céu se move a seu favor. A colheita se aproxima. O milagre já começou. Há uma sabedoria que só floresce quando deixamos de buscar atalhos e aceitamos o ritmo do céu. O texto que te alcançou foi explícito. Há um tempo de semear, um tempo de esperar e um tempo de celebrar, assim como uma gestação precisa de meses, para que a vida emerja com força. O que Deus tem preparado para você não é frágil nem efêmero, é algo que requer raízes. Por isso, Ele te convida à constância, oração que se torna hábito, palavra que se torna alimento, silêncio que se torna laboratório de paz. Não é para impressionar ninguém, é para sustentar a própria alma. O mundo valoriza o já, mas a voz do Pai ensina-o no tempo certo. E quando essa lógica desce do intelecto para o coração, a ansiedade perde o comando e a esperança assume o leme. Repare como a mensagem faz contrastes nítidos entre a aparência e a verdade. Alguns ostentam práticas públicas, colecionam dívidas para parecerem grandes, exibem o que vestem e comem, disputam conversas para provar conhecimento, mas o convite divino é outro: modéstia, sobriedade, integridade. O Pai não negocia com vaidades, não se deixa encantar por gestos suntuosos. Ele sonda o segredo, a motivação real, o cuidado pelos vulneráveis, a fidelidade quando ninguém está vendo. É aqui que o discernimento nasce, não em discursos inflamados, mas em decisões quietas, alinhadas ao que edifica. Em vez de disputar opiniões sobre promessas, pratique a confiança silenciosa, a fé que brilha, sem precisar levantar a voz. Evita endividar-se, ele aconselha, não por dureza mas por zelo. Dívidas capturam o pensamento, sequestram a paz, distorcem prioridade. O caminho que ele te mostra é de provisão digna, trabalho honesto, portas que se abrem sem precisar do truque. Ao mesmo tempo, há um chamado para a generosidade inteligente. Quando ajudares alguém necessitado, lembra-te de que, muitas vezes, a mão estendida encontra anjos disfarçados, testes de caráter, sementes de multiplicação. Com uma mão, recebes, com a outra é certo. Esse fluxo desarma a estagnação espiritual e mantém o coração protegido contra a avareza e o orgulho. A voz insiste em rotas práticas. Entra todos os dias na presença de Deus, busca sabedoria, mergulha nas Escrituras, provérbios para calibrar decisões, salmos para reeducar emoções. Diz os versículos em voz alta, não como ritual mágico, mas para que a verdade ganhe som no ambiente e forma no pensamento. Ele mesmo gravará essas palavras no teu coração. Observa os sinais do tempo, mas foge das discussões estéreis. Não tens de provar nada a ninguém. Mostra tua fé pela paz que sustentas, pela esperança que não recua, pelo serviço que não se exibe. Em tempos de secura, volta ao Salmo 23. Deixa que o Senhor é meu pastor, se torne colchão para a mente cansada, travesseiro para o espírito inquieto. Não está sob maldição, nem aprisionado por vícios inquebráveis. Diz o texto com firmeza: a liberdade que te foi dada é sagrada. O discernimento que recebeste é real, é natural. Em certos dias, sentir solidão e sobrecarga, mas a promessa permanece: estou contigo a cada passo. E mais, anjos guardam tua casa, a luz divina ilumina teu caminho. Forças celestiais se movem a teu favor. Não se trata de fantasia, pois a mensagem não te convida a escapar do mundo, mas a enfrentá-lo com uma paz que não é deste mundo. Onde o medo ditava o ritmo, agora a serenidade coloca cada coisa no lugar. Onde o desespero fazia barulho, o consolo fala baixo e firma os alicerces. Se o desejo de viver parecer escorrer por entre os dedos, há um antídoto: reacender a fé pela confissão. A própria mensagem te encoraja a dizer alto, com honestidade e coragem, aquilo que realinha a alma.
Você pode transformar os comentários num pequeno altar, não de vaidade, mas de esperança. Compartilhe. Talvez hoje sua frase seja simples, média na extensão, mas precisa no sentido. Eu descanso na certeza de que Deus é meu pastor e nada me faltará. Em outro peito, a mesma fé pode se expressar como decisão. Eu deixo a ansiedade aos pés de Deus e caminho na paz que Ele me dá. Para quem precisa de um empurrão de recomeço, a confissão pode soar assim: eu recebo este novo tempo e atravesso a porta que Deus abriu para mim. Escreva uma delas, do seu jeito, com a sua voz, não como slogan, mas como a cada passo, Deus te reeduca a confiar mais nele do que em pessoas. Amar sim, confiar cegamente não. Quem morreu e ressuscitou por você reivindica o lugar de confiança suprema, não para te controlar, mas para te libertar da oscilação constante que vem de depender do humor alheio. Quando a alegria deixa de ser refém da opinião dos outros, você desperta livre. O texto promete: ao acordares, estarás livre como nunca antes. Tua alegria já não dependerá das opiniões. Este é um ponto de virada. Libertar o coração desse cativeiro muda o modo como você trabalha, descansa, decide e ama. E se ainda houver dúvida perguntando cadê o sinal, a própria mensagem responde: este é o sinal. Às vezes esperamos fogos no céu, mas o sinal é a paz que repentinamente se instala, é a clareza que volta a visitar, é a coragem para dizer não a relacionamentos tóxicos, é a delicadeza para perdoar sem, contudo, reabrir portas que Deus fechou. Não confunda perdão com imprudência. O Pai deseja sua cura, e a cura envolve escolhas: afastar-se do que corrói, dizer sim ao que edifica, colocar limites onde antes havia invasão. Ele não te chama à dureza, e sim à firmeza amorosa que preserva o que é sã. A mensagem fala de chuvas abundantes e céus abertos. Não é licença para fantasias triunfalistas, e sim o anúncio de provisão, proporcional ao propósito. Provisão que te equipa para encorajar, curar e inspirar esperança nos desanimados. Provisão que te livra do jugo da dívida e te ensina meios respeitáveis de sustento. Provisão que te dá fôlego para levantar outros, porque a generosidade também cura quem pratica o que se pede de ti. Compromisso cotidiano, oração perseverante, fidelidade nas pequenas coisas, língua livre de murmuração, paciência enquanto as peças se alinham, assim como uma semente rompe no escuro antes de ver o sol. Tua bênção já está operando antes de se tornar visível. Talvez você queira saber: como mantenho essa chama acesa quando a rotina pesa? A resposta está no encadeamento simples que a mensagem apresenta. Apresenta planos diante do altar, faz perguntas com humildade, confessa falhas sem dramatizar, recebe o perdão, levanta e prossegue, e para ancorar o coração ao que é eterno, declara com a própria boca aquilo que crê. Hoje, use o espaço dos comentários como exercício de aliança. Pode ser a confissão serena de alguém que atravessa a madrugada e encontra descanso. Eu confio no cuidado de Deus e sigo em frente com coragem mansa. Pode ser a decisão de alguém que reviveu a esperança. Eu abraço a vontade de Deus e deixo para trás o que me feriu. Pode ser o brado simples de quem escolhe a constância. Eu acredito, eu recebo, eu caminho na verdade do Senhor. Escreva uma escolha a que melhor traduz o que o seu peito precisa dizer. Há, ainda, um ponto precioso: a promessa de direção por meio de sonhos e vislumbre, não como superstição, mas como consolação e norte em horas de dúvida. A visão que ele te concede não é para alimentar vaidade, é para clarear o caminho e fortalecer os passos. E se o horizonte parecer distante, lembre-se do conselho gentil: mantenha os olhos no horizonte,
enquanto caminha passo a passo. A velocidade não define o valor da jornada. A fidelidade define. É melhor um passo firme na direção certa do que 1000 corridas no rumo oposto. Por fim, guarda no coração o que foi dito sobre identidade. Escolhido, amado, chamado para um legado. O cosmos inteiro se alinha à ordem do Criador. Se ele declarou provisão, sabedoria e liberdade, não é para inflar teu nome, é para revelar o dele em tua história. O maior presente não é a coisa pedida, é o próprio amor que não falha. E é nesse amor que você encontra coragem para atravessar portas, abandonar fardos, recomeçar sem olhar para trás. Hoje, aqui e agora, a promessa se torna prática quando você a transforma em decisão. Confiar, obedecer, repartir. Então eu te provoco com carinho. Qual exercício simples você vai praticar ainda hoje para consolidar esse novo tempo? Ler o Salmo 23 em voz alta antes de dormir. Anotar 3 motivos de gratidão. Enviar uma mensagem de reconciliação sem reabrir feridas. Registrar nos comentários uma frase de fé para fortalecer a si e a outros. Escolha um gesto, apenas um, e faça-o, porque a vida muda no detalhe que se repete com fidelidade. Há fases da vida em que parece que tudo à nossa volta entrou em colapso. Relacionamentos que desmoronam, portas que se fecham, esperanças que evaporam como névoa sob o sol. Nessas horas a mente repete: acabou, não tem mais jeito. Mas a voz do Pai corta o silêncio e anuncia: este é o fim de muitas coisas negativas, mas não é o fim de você. E isso muda completamente a perspectiva. O que parecia derrota é, na verdade, um recomeço. O que parecia sepultado é apenas o terreno sendo preparado para algo muito maior. Observe, Deus não chama você para viver preso ao peso do que passou. Ele não ignora as lágrimas, mas também não permite que elas definam seu destino. Quando ele diz eu te curo, eu te ajudo a esquecer, está oferecendo uma libertação que não depende de você apagar lembranças, mas de transformar a memória em testemunho. É como uma cicatriz que já não dói, mas conta uma história de sobrevivência e vitória. O que antes era motivo de vergonha se torna motivo de esperança para outros. O texto que lemos lembra: não é culpa sua o que aconteceu. Muitos carregam fardos que nunca foram seus, acreditando que deveriam ter consertado o que não podiam controlar. Mas o Pai declara: já foi o bastante. Não deixarei que carregues esse peso sozinho. Ele assume a responsabilidade de resolver cada detalhe que foge das suas mãos. Isso é promessa viva, não retórica. Significa que a ansiedade pode finalmente soltar suas garras, porque há alguém maior cuidando do que você não alcança. E veja como ele age. Oferece não apenas alívio, mas uma nova estação. O que antes parecia um ciclo interminável de tristeza e fracasso agora é rompido. A palavra é de novidade. Hoje estou te oferecendo um recomeço. Estou abrindo uma porta maior do que as que se fecharam. Essa não é uma metáfora vaga. É um convite para você alinhar sua vida a essa promessa concreta. Recomeço não é negar o que houve. É escrever uma nova página a partir do ponto onde tudo parecia ter parado. Imagine sua vida como um livro. O inimigo tentou colocar um ponto final no meio da história, mas Deus entra e diz: aqui não termina, aqui começa um novo capítulo. Esse capítulo não se escreve com medo, mas com coragem. Não se baseia no que você perdeu, mas no que ainda vai florescer. As lágrimas que caíram regaram sementes que agora começam a germinar. Por isso a voz repete: olhe com olhos de fé, este ano será de colheita abundante. E para que essa verdade não fique apenas no coração, mas ganhe voz, quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários uma frase que represente seu recomeço. Pode ser uma confissão simples como: eu recebo o recomeço que Deus preparou para mim. Ou uma declaração firme: minha história não termina na dor, começa na vitória do Senhor. Ou ainda um suspiro de esperança: hoje eu deixo para trás os fardos e abraço a nova vida em Deus. Escolha uma delas,
ou crie a sua, mas não deixe de escrever, porque cada palavra que você coloca no papel ou na tela é como uma semente lançada em solo fértil. Perceba, ao escrever você não apenas fortalece sua própria fé, mas também se torna resposta para quem. Quantas pessoas chegam aqui cansadas, procurando apenas uma fagulha de ânimo, e encontram no seu comentário a inspiração que precisavam. Não subestime o poder da sua voz. Seu testemunho pode ser a ponte entre a desistência e a esperança de alguém. Agora eu lhe pergunto, o que você precisa deixar para trás para abraçar essa nova fase? É um relacionamento tóxico? Uma lembrança dolorosa? Uma culpa antiga? Coloque isso diante de Deus hoje, com palavras, não para se envergonhar, mas para se libertar. O Pai não deseja que você viva acorrentado ao que passou. Ele já declarou: hoje é o início de uma transformação notável. E enquanto você decide, lembre-se, não há pressa no céu, mas há urgência em libertar o coração. Você pode escolher hoje soltar o que o amarra e assim abrir espaço para o que floresce. Não é sobre esquecer o passado, mas sobre não permitir que ele dite o futuro. E a cada passo, a cada confissão, a cada frase de fé, você está caminhando para os prados verdes e águas tranquilas que já foram preparados para você. Então eu te provoco com carinho: se este fosse de fato o seu recomeço, qual seria a primeira decisão prática que você tomaria hoje? Dormir em paz pela primeira vez depois de tantas noites de ansiedade. Perdoar quem te feriu, mesmo sem reconciliação. Planejar o amanhã com esperança. Em vez de medo, escreva, compartilhe, declare, porque o futuro que Deus promete começa no instante em que você acredita. Quando uma porta se abre de par em par, como a mensagem afirma, há sempre um segundo movimento que cabe a nós atravessar. Muita gente se acostuma tanto aos corredores estreitos, que diante do espaço amplo, hesita. O coração, treinado por anos a sobreviver, estranha a ideia de viver. Mas é aqui que a voz do Pai volta a ser firme e doce. Não é para que finjas força, é para que caminhes comigo. Ele não te cobra perfeição impecável, nem te mede por resultados imediatos. O que ele pede é confiança no passo seguinte, o próximo, o possível, o fiel. E enquanto o mundo te cobra pressa, ele te oferece direção. Olha para trás, apenas o suficiente para reconhecer o que foi curado. A memória que antes doía agora pode ser testemunha. A culpa que não era tua é retirada de teus ombros com cuidado de pai. Não há barganha neste cuidado, a graça. Por isso, quando ele diz, já foi o bastante, não é para te envergonhar do tempo que ficou preso, mas para te libertar para o tempo que começa. O passado não some, mas perde o governo. A ansiedade pode insistir em argumentar, trazer cenários catastróficos, repetir que você não dá conta. A resposta, no entanto, está na fidelidade que te cerca. Eu sou teu pastor. Essas 4 palavras, repetidas com calma, derrubam gigantes invisíveis. Repara como a promessa abraça a tua vida inteira. Não apenas você, mas tua família. Não apenas tua mesa, mas tua mente. Não apenas tua mente, mas teu coração. A presença de Deus não terceiriza cuidados. Ela conhece os becos e as manhãs, os transbordamentos e as ausências. É por isso que a instrução é tão concreta. Lê o Salmo 23 em voz alta. Deixa que a verdade ganhe som no quarto e assente no peito. Numa época em que tudo grita, a palavra te ensina a sussurrar com convicção. E sussurrar com convicção molda o clima interno, clareia pensamentos, pacifica músculos tensos, devolve ao sono sua vocação de abrigo. A porta aberta vem com responsabilidade, e a mensagem não esconde. Não busques fama, não adornes a verdade para parecer grande. Não fabriques atalhos que começam brilhando e terminam cobrando caro. O convite é outro: integridade, receber e repartir, receber com gratidão, repartir com generosidade, primeiro em casa, porque honra começa perto, depois ao longo do caminho,
com todos que buscarem ajuda sincera. Este é o tipo de prosperidade que o céu celebra. A que não se infla, mas se derrama. A que paga o que deve e evita o jugo que escraviza. A que diz não à dívida desnecessária para dizer sim à paz que dura. A que transforma provisão em mesa estendida. Talvez você se pergunte, como viver essa responsabilidade sem se perder? A resposta atravessa todo o texto. Discernimento. Deus te deu a espada da verdade, não para ferir pessoas, mas para cortar ilusões, as internas e as externas. Ela separa a aparência de essência, ruído de direção, ansiedade de... Enquanto alguns correm atrás de holofotes, o Pai te chama ao secreto. Oração que ouve mais do que fala, leitura que conversa com a consciência, silêncio que te reaprende a respirar. Em Provérbios, você ganha sabedoria para decidir. Em Salmos, você ganha linguagem para sentir. E no Evangelho diário da prática, você transforma o aprendido em vida. Também há uma guerra invisível, e negar isso não a torna menos real. É por isso que às vezes, a resistência parece maior do que a tua força. Mas o texto é categórico. Deus luta as batalhas que você não vê e cobre as frentes que você não alcança, não para te infantilizar, e sim para te amadurecer com segurança. Ele não te poupa de todo vento, mas garante que tuas raízes se aprofundem. Não afasta de ti qualquer luta, mas assegura companhia e direção. E à medida que cresces, percebes, a paz não é ausência de tempestade, é presença de pastor. Agora deixa eu te trazer para a prática, e quero que você transforme isso em ação agora. Use os comentários como uma extensão da tua oração, como um lugar de aliança pública da tua fé. Escreve com teu jeito, mas escreve. Se te faltam palavras, experimenta verbalizar algo que alinhe a tua alma com esta travessia. Talvez teu coração precise soar como uma decisão serena. Hoje eu atravesso a porta que Deus abriu, e caminho em paz. Se o que te fortalece é o ato de soltar pesos, deixa registrado. Eu entrego minhas preocupações a Deus, e recebo descanso para minha mente e meu coração. E se teu espírito pede afirmação de confiança, assume em voz clara: eu confio no cuidado do meu pastor e nada me faltará. Escolhe uma delas, adapta a tua realidade, e deixa nos comentários. Não é um ritual vazio, é um plantio consciente no solo da tua história, e no coração de quem vai ler. Seguir com coragem não significa ignorar limites, significa respeitá-los com sabedoria. O Pai não exige de ti o que Ele não te deu, ao contrário, Ele te dá força para recomeçar, coragem para dizer não a relacionamentos que apenas te magoam, ternura para perdoar, sem reabrir portas que destruíram tua paz. Aqui está um ponto que o texto enfatiza de modo maduro. Perdão não é um atalho de volta ao lugar que te feriu, é um caminho de liberdade para a tua alma, e limites são pontes bem construídas sobre lugares antes intransponíveis. Se a decepção te ensinou a desconfiar de tudo, a providência te reeduca a confiar no lugar certo, em Deus. Amar pessoas, sim. Honrar pessoas, sim. Depositar a confiança última nelas, não. Só o amor do Pai não mente, não muda por humor, não cansa de reerguer. Ele não negocia teu valor, não mensura teu futuro pela curva dos teus erros. Quando tropeças, Ele te ergue. Quando cansado, Ele te abriga. Quando confuso, Ele te orienta. Essa constância é o que te sustenta na travessia. E é justamente nela que as sementes molhadas por lágrimas começam a romper a terra. Talvez você já esteja percebendo pequenos sinais. Uma tranquilidade repentina no lugar da angústia. Uma oportunidade honesta que apareceu sem empurrões. Uma conversa que trouxe reconciliação. Um não que te protegeu de uma dívida. Esses são sinais de céu aberto. Não espere apenas o extraordinário barulhento, celebra também o milagre silencioso. O que muda a rota do dia, o que te devolve apetite pelo amanhã. A colheita abundante prometida não chega de uma vez, ela chega em ondas,
e cada onda te ensina a surfar com mais equilíbrio. Há também uma convocação clara à responsabilidade com a palavra. Vigiar a língua não é moralismo, é cuidado com o que plantamos. Murmuração corrói as estacas da esperança, gratidão as reforça. Em tempos de espera, disciplina teu discurso. Lembra-te, a semente rompe por baixo, antes de aparecer por cima. Enquanto você não vê, Deus alinha circunstâncias, prepara encontros, amadurece oportunidades. O teu papel é regar a semente com perseverança, proteger o terreno com esperança, arrancar ervas daninhas de amargura e comparação. O restante, Deus faz crescer. E se te assusta a ideia de responsabilidade, respira. Ele mesmo te lembra de que quando tua fé vacilar, a mão dele te levanta. Não há aqui um condomínio de perfeitos. Há um povo de recomeços, gente que aprende a andar, e aprendendo, em si, gente que recebe sem culpa, e reparte sem cálculo, gente que quanto mais é abençoada, mais se torna abrigo. É para isso que a porta se abriu, não para que te percas no corredor da vaidade, mas para que encontres o amplo lugar do serviço. Quero que você faça um pequeno exercício de visão agora. Feche os olhos por um instante. Imagine-se atravessando essa porta. O que você vê do outro lado? O que Deus te convida a construir com integridade e paz? Quem se senta à mesa que Ele está te ajudando a preparar? Ao abrir os olhos, transforma essa visão em um gesto simples hoje mesmo. Um pedido de perdão, um sim responsável, um não protetor. 15 minutos de Salmo 23, dito lentamente. Um orçamento revisado. Uma oferta generosa. Uma mensagem de encorajamento. A vida muda de direção em gestos discretos que se repetem. E porque eu sei que o teu comentário pode ser essa fagulha que acende outros, volto a te convidar. Registre tua decisão com clareza. Não para provar nada, mas para selar o que o céu já escreveu sobre ti. Uma frase média, honesta, viva, pode ser a ponte para alguém nesta mesma travessia. Hoje eu atravesso a porta que Deus abriu e caminho em paz. Eu entrego minhas preocupações a Deus e recebo descanso para minha mente e meu coração. Eu confio no cuidado do meu pastor e nada me faltará. Deixa ecoar. Deixa que tua própria voz te lembre amanhã do que escolheste hoje. No fim, tudo se resume a isso. Confiança que vira prática, oração que vira hábito, palavra que vira caminho, gratidão que vira musculatura para dias longos. E passo a passo, a vida que antes se gastava apagando incêndios, começa a ser construída em terreno firme. A porta não se abriu para te entreter. Ela se abriu para te estabelecer. O Deus que te chama é o mesmo que te sustenta e o mesmo que te envia a sustentar outros. Com uma mão recebes, com a outra reparte. E enquanto reparte, a mesa aumenta. Então eu te pergunto, com carinho e firmeza, qual será teu gesto de travessia hoje? Qual frase você vai deixar registrada para lembrar-se quando a dúvida voltar a bater? Que decisão concreta você vai tomar para honrar a porta que Deus abriu? Escreva, compartilhe, faça dessa sessão de comentários um campo fértil de recomeços, para você e para muito. Chegamos ao fim desta longa travessia de palavras, mas não ao fim daquilo que Deus deseja operar em sua vida. Ao longo do enredo, você ouviu repetidas vezes: não carregue sozinho o que não te pertence. Eu estou contigo. Essa é a chave que precisa permanecer no seu coração. Não é você quem sustenta o peso do mundo. É o Pai quem sustenta você. Agora, olhe para trás. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento em que você acreditou que não aguentaria, tudo isso se transformou em solo fértil. As sementes regadas pela dor estão prestes
a florescer em alegria. As portas que você julgava trancadas foram destrancadas pela fidelidade divina. E hoje, você é convidado a atravessá-las, sem medo, porque há prados verdes e águas tranquilas, preparados para você e sua família. Esse é o tempo de deixar de lado as falsas culpas, os relacionamentos que ferem, os pensamentos que aprisionam. É tempo de recomeçar, de respirar fundo e de acreditar que há futuro. Sua identidade não é definida pelo que perdeu, mas pelo amor inabalável do Deus que nunca mente, nunca falha, nunca abandona. Você é filho, escolhido, amado, e nada pode mudar isso. Por isso, termine este momento com uma confissão prática. Use os comentários como altar e registre sua fé. Pode ser assim: eu abraço o novo tempo que Deus preparou para mim. Ou como declaração firme: minha história está segura nas mãos do Senhor. Ou ainda como um suspiro de confiança: eu caminho em paz, porque sei que o Senhor é meu pastor. Essas palavras não são apenas frases, são sementes que brotarão em você e em quem as ler. Respire fundo. Este é o seu recomeço. O Pai não apenas abre a porta, Ele caminha ao seu lado enquanto você atravessa. E no processo, transforma não só a sua vida, mas também a de todos que serão alcançados pelo seu testemunho. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu convido você a curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa dessa palavra e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a fé e a esperança. E não esqueça, escreva seu comentário, porque sua voz pode ser a fagulha que acende a chama de outra pessoa.